Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, muito boa noite para você. Explosão de casos de Covid-19 em Patos de Minas. Com mais de 260 novos infectados, o prefeito pede calma e afirma que a disparada se deve à contaminação por Ômicron e em viagens. Você vai ver que chances de mortes por Covid-19 entre não vacinados aumentam 11 vezes, afirma estudo do governo mineiro. Ômicron deve ser variante dominante em semanas em Minas Gerais. Bombeiros agem rápido e controlam fogo em Botijão, no bairro Jardim Recanto. Você vai ver ainda que tirar a segunda via da carteira de identidade está mais caro em Minas Gerais. Janeiro é mês de alerta para as doenças mentais e hanseníase. E você vai ver ainda que produção de lixo nas festas de fim de ano em Patos de Minas quadruplicou. Chuvas provocam novos deslizamentos de terra em rodovias da região nesta quinta-feira. E pai vai até quartel do Corpo de Bombeiros em busca de socorro para a filha. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Equipes do Corpo de Bombeiro foram mobilizadas para combater um foco de incêndio em um botijão de gás de um bar no bairro Jardim Recanto. Com a ação rápida dos militares, não houve feridos, mas a orientação é de cuidados redobrados na hora de trocar o gás. Um princípio de incêndio em um botijão de gás foi registrado no fim da tarde no interior da cozinha de um bar situado na rua José Rodrigues dos Santos. A ocorrência foi atendida por unidades do Corpo de Bombeiros. Aqui chegando, deparamos com fogo localizado no botijão de gás. Com técnicas de abafamento, nós conseguimos eliminar as chamas, retiramos esse botijão para fora do estabelecimento e fizemos seu resfriamento. Dentro do estabelecimento houve danos apenas em uma luminária. Nenhuma pessoa se feriu durante o incêndio e a ação dos bombeiros levou cerca de 5 minutos. Conseguimos debelar de forma rápida e evitamos um prejuízo maior dentro do estabelecimento. Por se tratar de algo extremamente inflamável, é importante que a troca de botijão de gás seja feita com cautela e em locais arejados. Além disso, é preciso estar atento com a data de validade das mangueiras e verificar se as mesmas não estão aquecendo. Sempre que for fazer troca de botijão de gás, antes de ligar uma chama, verificar se não teve nenhum problema na conexão com o botijão, como vazamentos, para não ter esse tipo de acidente. Está mais caro solicitar a segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais. O valor subiu 21%, o dobro da inflação. Passou de R$ 78,00 para R$ 95,00, quase R$ 17,00 a mais. De acordo com a Polícia Civil, a alta se deve ao novo valor da UFENG, que é a Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, de 2022, que é o fator utilizado na correção dos impostos. A primeira via da carteira de identidade é gratuita e não é cobrada taxa em caso de furto ou roubo, quando o documento é solicitado em até 30 dias. As pessoas que estão enquadradas na baixa renda também não pagam e, neste caso, precisam apresentar um comprovante do CRAS ou do CAD único. Apesar de já terem sido divulgadas as datas para pagamento do IPVA 2022 em Minas Gerais, nem todos os motoristas ainda sabem o valor a pagar. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, a base de dados disponível no site contempla apenas os veículos registrados no estado até 1º de janeiro do ano passado. Portanto, veículos registrados em Minas após essa data constarão na segunda base de dados, que ainda está em atualização. Os dados estarão disponíveis a partir da segunda quinzena de janeiro. A escala de vencimentos do IPVA tem início no dia 21 de março. Vamos relembrar. Proprietários de veículos com placas finais 1 e 2 pagam a primeira parcela do IPVA ou cota única em 21 de março, 3 e 4 em 22 de março, 5 e 6 no dia 23, 7 e 8 dia 24. E proprietários de veículos com finais de placas 9 e 0 devem quitar a primeira parcela ou cota única em 25 de março. Já aqui no NTV News, janeiro é mês de alerta para as doenças mentais e hanseníase. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Até já. Manchas brancas ou avermelhadas pelo corpo, sensação de dormência e não sentir calor ou frio. E são sintomas de uma doença que tem cura, mas ainda é estigmatizada e negligenciada por muitos brasileiros, a hanseníase.
O Brasil é o segundo no mundo em casos da doença, a média é de 30 mil novos casos por ano. O Janeiro Roxo é dedicado à conscientização, prevenção e tratamento precoce da hanseníase, doença que já foi denominada como lepra, mas teve o nome substituído em 1873 em razão do preconceito. A enfermidade é considerada crônica e pode afetar qualquer pessoa. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa em que a gente adquire pelo contato com outra pessoa que tem hanseníase e que essa pessoa não esteja sob tratamento. Então é uma transmissão de pessoa para pessoa e ela se manifesta com manchas, ou às vezes nem manchas, mas a tônica da hanseníase é a dormência, o formigamento. Então, a gente antigamente achava que era uma doença única e hoje a gente sabe que são 4 formas de hanseníase. Dessas 4 formas, apenas uma é contagiosa, as outras 3 formas não são contagiosas. Então, para a gente adquirir a hanseníase, a gente precisaria ter contato prolongado com uma dessas formas da hanseníase e que porventura não esteja sob tratamento. Porque mesmo essa forma contagiosa, quando se inicia o tratamento, com 15 dias ela já não é mais contagiosa. Então, hanseníase é isso, é uma doença que possivelmente a gente pega e que tem tratamento e tem cura. De acordo com o médico, a doença pode ser diagnosticada facilmente, sendo o exame físico geral já suficiente para a sua detecção. A gente vai detectar algumas áreas no corpo, poucas áreas ou muitas áreas, mas todas elas têm anestesia, dormência, formigamento. Naquela área a pessoa não sente o que é quente, o que é frio, aquela pessoa não tem uma sudorese, uma produção de suor naquela área, mas o mais importante é a gente lembrar que a hanseníase é a única doença que dá dormência, formigamento, anestesia. Então, quando a gente detecta isso, a primeira coisa que tem que pensar é em hanseníase. Não precisa fazer biópsia, não precisa fazer grandes exames. Basta um exame clínico detalhado e pesquisar a presença de anestesia, dormência naquela área. O Janeiro Roxo, para o especialista, é uma época de suma importância para informar a população sobre a enfermidade e para conscientizá-la sobre a necessidade do tratamento precoce. Porque a gente que é dermatologista, a gente lembra da hanseníase todos os dias, e todos os dias a gente faz diagnóstico. Mas quem não está diretamente ligado à doença, às vezes esquece. Então eu acho que a importância desses mês da mulher, do homem, da próstata, do câncer de pele, da hanseníase, é para a gente dar uma tônica, fortalecer, chamar mais atenção. E a gente ficando mais alerta, naturalmente vamos fazer mais diagnóstico. As pessoas também, sabendo disso, podem se autoexaminar. Tendo uma região dormente, que essa dormência persiste, deve procurar orientação médica. O mês de janeiro também é de alerta para a saúde mental. E, de novo, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de pessoas com depressão. Perde apenas para os Estados Unidos, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde. São 6%, quase 6% enfrentam o problema. Mas ocupamos o 1º lugar quando a questão é a prevalência de casos de ansiedade. Números que justificam a campanha do Janeiro Branco e a necessidade de falar sobre o assunto. O Janeiro Branco tem como objetivo chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Que a gente gostaria que olhasse para a saúde mental, não só o indivíduo, mas as questões políticas, as questões econômicas, as questões sociais, para que a gente inclua no nosso ano esses cuidados em saúde mental. Então, o Janeiro Branco, ele é uma campanha de psicoeducação, assim como a gente tem, por exemplo, do câncer de mama, que é o Outubro Rosa, a gente inseriu nessa questão da saúde mental o Janeiro Branco. Segundo a psicóloga Lorena Moser, vários aspectos socioculturais influenciam na saúde mental e estes merecem ser considerados a fim da conscientização da importância de uma mente saudável. Bom, se você tiver com problemas financeiros, você concorda comigo que isso vai atrapalhar o seu sono, você vai ficar com uma preocupação excessiva, vai aumentar a sua ansiedade. Então, as questões financeiras, as questões econômicas, as questões sociais, porque nem todo mundo tem condições de buscar
um cuidado em saúde mental, ou seja, as políticas públicas, elas precisam ter esse olhar do cuidado com o sujeito, principalmente nessa questão que nós estamos vivenciando, que é a pandemia, que não afeta só o físico. A pandemia, ela afeta, às vezes, muito mais o mental do que o físico do sujeito. Considerando a escassez de acesso à informação e o fato de que mais de 14 milhões de famílias vivem em situação de extrema pobreza no Brasil, as doenças neuroquímicas são negligenciadas por aqueles que ainda não as compreendem como tal e ainda inacessível financeiramente falando. Hoje, nós temos no SUS a RAPS, né, Rede de Atenção Psicossocial, ou seja, o que contempla isso, né? A RAPS tem algumas regulamentações que traz a questão dos CAPs, que são Centro de Atenção Psicossocial, que são centros especializados em tratar essa questão da saúde mental. Infelizmente, a gente percebe que a demanda é muito grande porque o SUS, enfim, a rede consegue atender. Mas existem esses locais e aqui em Patos nós temos tanto o CAPS de atendimento para saúde mental, quanto o CAPS AD, que é para aquele indivíduo que é usuário de álcool e drogas. Então nós temos os dois, nós devemos buscar na Secretaria de Saúde ou no UBS, né, no postinho que tem ali no nosso bairro, informações. O importante é que a gente não deixe de cuidar da nossa saúde mental. A ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros. Os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número total de incapacidades nas Américas. No entanto, a falta de informação e aceitação da sociedade implica no aumento desses dados. Essa questão do preconceito, do estigma, isso é muito cultural. Isso vem já de muitos anos, onde a loucura era muito estigmatizada, né? O que a gente precisa compreender é que todos somos humanos e que não tem nenhum de nós que está livre de ter um adoecimento mental. Ou seja, você não está livre, eu não estou livre, somos seres humanos. Olhar para o indivíduo, para o outro e para si mesmo como ser humano e não como uma máquina vai ajudar muito essa conscientização. Já já a gente mostra as curiosidades e tradição da comemoração do Dia de Reis. E produção de lixo nas festas de fim de ano em Patos de Minas quadruplica. 6 de janeiro, Dia de Reis, data para desfazer a árvore de Natal, né? Os presépios e os enfeites natalinos, mas serve para lembrar quando os 3 reis magos, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Nessa data é dada a largada para outra tradição de devoção e também de festa. O Dia de Reis, segundo a tradição cristã, seria aquele em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de 3 reis magos, e que ocorreu no dia 6 de janeiro. Desde então, a data é celebrada como uma manifestação cultural e festiva, também chamada de Folia de Reis. Os foliões cantam e dançam a chegada de Jesus Cristo. Pedro Raimundo é folião há 36 anos, e a história com a folia é passada de geração em geração. Folia de Reis, eu nasci folião. Essa folia foi fundada pelos meus avós, os irmãos dele. Há muitos anos, eu sou o 4º capitão em geração, certo? E a gente cresceu conhecendo folia, eu, por exemplo, pelos dois lados, folclore e religioso. A gente mantém essa tradição. Hoje eu sou o capitão da folia. A gente sempre faz os trabalhos para poder, em benefício dos menos favorecidos, né? Já são 36 anos em devoção, tanto para como a tradição quanto para a comunidade, que o prestigia e prestigia a folia todos os anos. E a gente segue a tradição com muito respeito, inclusive hoje, dia 6 de janeiro, é dia de Santos Reis, né? A gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande e confia em Santos Reis, São Vicente de Paulo e na vida que a gente segue. Além de proporcionar aos fiéis uma celebração de fé, as folias são responsáveis todos os anos por angariar fundos para as comunidades, as quais requerem uma atenção maior. As folias de reis são, né, a nossa principal
parceira, né, as parceiras nossas, através dos benfeitores, com quem a gente considera como se fosse um corpo, e as folias, né, é as ramificações, é as veias que chegam lá nas pequenas comunidades, aquelas pessoas de bom coração, que têm ali o seu coração tocado, né, e vontade de ajudar, e que às vezes tem dificuldade até de deslocar aqui para a gente, muitas às vezes vem, mas a maioria deles é através das folias que chega, né, as doações e aquela importância que é esse trabalho que eles fazem para nós. No ano passado, porém, devido às restrições com respeito ao distanciamento em razão da Covid-19, as folias não aconteceram, e isso refletiu consideravelmente na Casa de Repouso Vila Padre Alaor, por exemplo. Antes da pandemia, né, há 2 anos atrás, até em valores, né, eram valores assim realmente expressivos para a gente e que ajudava a gente a manter aqui, né, ainda ajuda, só que do ano de 2020 ficou um pouco prejudicado, né, que as folias fizeram um trabalho só até o início do ano, janeiro, até fevereiro, no máximo março, né. 2021 foram praticamente inibidos, né, o trabalho delas, né. Os foliões, os fiéis e as comunidades ajudadas mantêm as expectativas altas, uma vez que neste ano a data de Reis será comemorada com muita folia e fé. A gente tem a preocupação aí com o Covid, mas a expectativa, né, quase todo mundo vacinado, chegando a vacina até para as crianças agora, então com aquela cautela devida aí, né, e com certeza eles já estão trabalhando e vão fazer o trabalho quase na sua normalidade. Nos 2 últimos anos a gente fez leilões lá no Sindicato Rural para ajudar para aqui, porque o trabalho deles foi prejudicado. Esse ano, caso seja necessário, a gente vai realizar o leilão, mas a gente torce para que os leilões aconteçam. A gente sabe que lá no Horizonte Alegre mesmo acontece, aqui pro lado de Alagoas, várias comunidades gostam e têm a tradição não só dos leilões, mas daquela festa de reis, do tutu, a pelotinha, macarrão e a oração, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus tocando cada coração, que é o mais importante. Os feriados de Natal e Réveillon são celebrados intensamente pela maioria das pessoas. Com fartura na mesa e abertura de embrulhos, também cresce exponencialmente a produção de lixo. Em Patos de Minas é pelo menos 4 vezes maior. A empresa de coleta de Patos de Minas recolhe em média 100 toneladas diárias de lixo. Nos feriados, esse número cresce a aproximadamente 150%. O feriado de Natal excede essa quantidade, de modo que quadruplique a quantidade de lixo, chegando a 450 toneladas. Devido à quantidade, né, de resíduo coletado, foi bem acima do normal, né, dos outros feriados passados, né? Então, estamos em final de pandemia, né, praticamente deu aquela cessada, né, foi liberado muitos comércios, está reabrindo. Então, nós coletamos aí em torno de 450 toneladas de lixo, né? Foi quase que o dobro dos outros feriados comuns, né? Uma vez que o excesso de lixo intensifica a contaminação do solo e das águas subterrâneas devido ao chorume, o reflexo dessa realidade na qualidade de vida das pessoas é inevitável. Além disso, os aterros sanitários superlotados favorecem a proliferação de doenças. Com certeza, né? Com certeza prejudica muito, porque o lixo ele não é separado, ele vai destinado apenas para o aterro sanitário, né? Como a gente tem um projeto que é de reciclagem que a gente tem, né, junto com a prefeitura, né? A porcentagem é mínima em vista da quantidade de lixo gerado pelo município, né? Então nós pegamos e é destinado ao aterro sanitário, é aterrado o lixo, né? Só porque com certeza, né, futuramente pode estar prejudicando sim, né, o meio ambiente. O lixo ele é armazenado, como a gente já viu aí, né, nas vias públicas, né, é sacola, né? Então, como se diz, o lixo ele acumula bastante água ali, né? O caminhão coleta, né? Nós temos todos os caminhões nossos são equipados com o reservatório de chorume, né? Porém, a quantidade de líquido devido às chuvas, ela é quadruplicada, é bem alto, muitas vezes aumentada.
e aí proporciona aquele acúmulo de líquido no lixo, né? E ocasionando assim, às vezes, né, pode ocorrer de derramamento de chorume na via, né, que a gente tem uma equipe só para fazer esse tipo de limpeza, né? O lixo em si, ele fica mais pesado, porque ele fica concentrado, ele incha, né, por conta da água, né, da chuva. Considerando a proporção dos danos causados pelo excesso de lixo e a quantidade produzida nas épocas festivas, a orientação do supervisor operacional da coleta é a de que a população aposte na reciclagem e ainda em hábitos mais sustentáveis. Nós temos que usar mais o reciclável, né? Tudo aquilo que é reciclável, a gente tem que ter essa educação de dentro de casa, né? Com os nossos filhos, né? Com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? Para estar sempre incentivando a estar fazendo a reciclagem, né? Porque o mundo está precisando disso. Nós estamos precisando, né? E virou uma questão mundial, né? A questão do meio ambiente, a questão de estar poluindo menos o nosso ambiente, porque é dele que nós vamos precisar amanhã, né? O hoje é ele, né? O hoje é o meio ambiente. É isso, né? Daqui a pouco aqui no NTV News tem a análise da notícia. Omicron deve ser variante dominante em semanas em Minas Gerais. Explosão de casos de Covid em Patos de Minas. Com mais 260 novos infectados, o prefeito pede calma e afirma que disparada se deve à contaminação por Omicron e em viagens. Em poucas semanas, a Omicron será a variante prevalente em Minas Gerais. Com isso, mais infectados e aumento na demanda por atendimentos em pronto atendimento. Outro alerta do Estado é com relação aos não vacinados, que têm 11 vezes maior chances de morte que os já imunizados. Em Minas Gerais, sinal de alerta aceso. A variante Omicron ainda não é a dominante, mas esse cenário está prestes a mudar. Isso vai significar um contágio em massa e demanda maior por pronto atendimento. Certamente estamos na migração de Delta para Omicron. É questão de algumas semanas. A Omicron vai ser, sem dúvida nenhuma, a quase que 100% das nossas amostras. A Omicron é muito infectante, mas ela se mostra menos letal do que a Delta, e isso os estudos já estão confirmando isso em relação à doença pulmonar, que geralmente é a causa da gravidade do paciente, além da vacinação. O Omicron vai causar uma onda de muitos casos, só que a expectativa é que a gente tenha prontos atendimentos mais cheios de pacientes sintomáticos, mas internação grave em CTI. A expectativa, olhando outros países, é que isso não tenha... não é para fazer paralelo com março e abril do ano passado, onde nós vivenciamos aquele momento muito ruim de gama. Outra preocupação é com a flurona, Covid mais influenza. Apesar de poucos investigados no estado, o número pode ser muito maior. Temos 6 casos de investigação, são prováveis flurona. Devemos ter muito mais no estado. Isso vai acontecer porque estamos tendo um aumento de 2 vírus concomitantes. Nunca se estudou tanto um vírus, por isso a gente consegue saber essa associação com mais clareza. Com mais casos de gripe em Minas Gerais, a ocupação de leitos de enfermaria é de quase 90% pela doença e outras. Na macro-região noroeste, beira os 70%. Já a demanda de leitos por Covid é pequena. Nós vemos agora casos menos graves que geram internação. Estamos vendo pronto atendimento cheios e estamos vendo uma demanda por enfermaria maior. Isso porque outras doenças estão acometendo as pessoas, que não é Covid, como especialmente o destaque da influenza, e na criança o vírus sincicial respiratório, que dão as bronquiolites, e também estamos vendo aumento de Covid em vacinados, que geram um risco menor de internações de casos graves. Com relação à Covid, o alerta para tomar as doses da vacina assim que for chamado, pois as chances de complicações são bem menores. Nós fizemos um estudo relacionado a dezembro deste ano. Qual que é a conclusão que nós tivemos? Que a chance de alguém não vacinado morrer de Covid é 11 vezes maior de alguém completamente vacinado. Então, se alguém que está nos vendo e nos ouvindo ainda acha que não deve vacinar, nós temos os dados. Então, quem vacinou com pelo menos uma dose, a chance é 2 vezes maior de evoluir a óbito. Quem não vacinou com nenhuma dose, a chance é 11 vezes maior.
Minas Gerais, como outros estados brasileiros, aguardam as doses pediátricas para a vacinação de crianças de 5 a menores de 12 anos. O estado deve receber este mês, divididas em 3 remessas, 370 mil doses do governo federal. O primeiro lote está marcado para 13 de janeiro. A ordem de vacinação, crianças com comorbidades, crianças com deficiência permanentes, indígenas, quilombolas, todo o público depois de 5 a 11 anos e começando sempre do mais velho de 11 anos até o mais novo com 5 anos. Então, o público no país esperado é de 20,4 milhões e aqui em Minas um pouco mais de 1.800.000 pessoas é o público-alvo. Isso varia, obviamente, mas é a nossa expectativa. E por enquanto, Minas Gerais desistiu da ideia de flexibilizar o uso de máscara. Não existe previsão de retirada de máscara. A máscara é obrigatório, seu uso é fundamental, porque a Ômicron ela transmite muito rapidamente. Sem a máscara, então, a gente teria uma população inteira doente, muito rapidamente, sem a máscara, e aí mesmo a Ômicron gerando menor internação, ela gera alguma internação. E se a gente tiver muita gente ao mesmo tempo contaminado, a proporção vai dar um número de pacientes muito grande. Assunto que abre a nossa análise da notícia, comigo, Ludmila Bahia, dividindo essa nossa bancada hoje. Bem-vinda de volta, Ludmila, depois de um período de descanso, para a gente tratar de assuntos importantes e também muito preocupantes. Certamente, Odair, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora a análise da notícia e sobre esse assunto discutido em Minas Gerais, com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Baccherete, alertando aí sobre diversas circunstâncias. A começar daí trazendo uma boa notícia com relação à vacinação para crianças de 5 a menores de 12 anos, que Minas já está preparada, aguardando somente as doses chegarem por meio do governo federal, que aguarda o envio das doses pediátricas. Sim, sim. E como que deve ser o rito vacinal. Então, aqueles pais, os responsáveis que aguardam pela vacina a partir do dia 13 devem ficar atentos, que é aí que vai ser dada a largada do calendário vacinal para as crianças nessa faixa etária. Uma outra questão que o Fábio Baccherete trouxe, essa questão sobre a prevalência da Ômicron em Minas Gerais, que é uma questão de semanas para que ela seja a dominante, não é nenhuma surpresa, dado o que vem acontecendo em outros estados brasileiros, o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem a variante já como dominante. E ela é muito rápida, a contaminação da ilha é muito rápida, a gente já viu isso em diversos estudos e reforçado pelo que a gente tem percebido no ambiente, nas cidades, nos países. Em Minas, então, questão de semanas para que se torne prevalente, vírus em circulação, e a gente sabe que nem todos os casos são testados para a variante. Então, a gente tem aí cerca de 140 casos confirmados em Minas Gerais. A gente teve a primeira morte hoje no país confirmada dessa variante. Então, a gente sabe que esse número pode ser muito maior, conforme disse o próprio Fábio Baccherete, lembrando aí de outras doenças, de outras síndromes, de outros vírus também. Com relação à variante, e aí o Estado, o governo fica mais tranquilo, é que estamos no momento com baixa ocupação hospitalar e que essa variante, ela provoca sintomas leves, ela vai ocupar mais as emergências, os pronto-atendimentos, conforme a gente já tem visto aí, principalmente com flurona, Covid e a influenza, o vírus da gripe. Então, vai ter ali talvez um colapso no pronto-atendimento, mas uma questão que o Fábio Baccherete alerta, Odair, é que o aumento absoluto de casos, o aumento total de pessoas e necessitando de uma ajuda, pode provocar um problema maior nos hospitais. É isso que se chama a atenção, esse é o alerta para que as pessoas redobrem os cuidados, porque a gente viu aí o relaxamento das medidas individuais, com relação ao uso de máscara, com
com relação ao uso de álcool em gel, a lavação das mãos. Então é preciso recobrar aí todos esses cuidados, porque aqui em Patos de Minas também nós temos visto aí um aumento desenfreado de novos casos de Covid-19. Pois é, Ludmila, e não diferente de muitas cidades brasileiras, Patos de Minas enfrenta uma explosão de novos casos da Covid-19, viu? Foram confirmados mais 260 infectados nesta quinta-feira, 138 só das últimas 24 horas e os demais somados de dias anteriores. O prefeito Falcão afirma que a quantidade de novos casos se deve à Ômicron e às pessoas que estavam viajando. Em Patos de Minas, são 470 casos ativos de Covid-19 nesta quinta-feira, 260 a mais que no boletim anterior divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de internados no município com coronavírus passou de 1 para 2 em UTI. No total, somados pacientes de outros municípios, são 4 internados em leitos clínicos e 3 em terapia intensiva. Apesar da explosão de casos, o prefeito afirma que a situação está sob controle e não há motivo para desespero. Conforme previsto, por conta do período festivo, férias, muitas viagens, recebendo muitos visitantes, a gente está tendo o aumento de casos de Covid. Os números assustam, mas nós não temos motivo para desespero, né? Não precisamos perder o equilíbrio por conta disso, porque o número é alto. Nos últimos 3 dias a gente teve aí 70, 80 casos por dia, porém isso não está sendo acompanhado por hospitalização, que é o que mais importa. Ninguém praticamente está agravando com a doença. Falcão afirma ainda que a quantidade de novos casos se deve à variante Ômicron e às pessoas que estavam viajando. Trouxe, apesar de várias pessoas terem falado, agora com o paiolão, agora a questão de máscara opcional ao ar livre, as pessoas praticamente sozinhas ou com mais uma pessoa, isso agora vai piorar. Não piorou, está piorando agora por causa da variante Ômicron e por causa das viagens. O governo de Minas recomendou aos prefeitos, como disse nesta quinta-feira o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, que sejam criados outros espaços para a testagem da Covid-19, como em praças ou rodoviária. O prefeito Falcão vai seguir a recomendação. Anunciou que um novo espaço será aberto. Nós vamos abrir agora um novo centro de testagem aí, já no início da próxima semana, para desafogar um pouco a UPA e os postos de saúde. A gente vai trazer mais novidades sobre isso. Ludmila, e aí nós temos um vídeo em que o prefeito chama a atenção para a quantidade de casos, mas ele inclusive cita a Ômicron, cita pessoas que viajaram e aí não exatamente reconhece uma situação de aglomeração que possa ter ocorrido dentro da própria população, nos eventos e festas, entendendo que ele está ali chamando a atenção para um fato novo, que é a Ômicron. Mas é claro que a gente, analisando o todo, a Covid-19 não funciona bem assim, né? Ela tem aí as transmissões da Covid-19, independente de Ômicron, ela tem aí fatores que acabam colaborando para isso, justamente quando você tem um número maior de pessoas no mesmo local. Obviamente, nós estamos entrando agora em uma nova onda da Covid-19, conforme tem passado e tem o pico dessa onda, outros países como os Estados Unidos, por exemplo. Patos de Minas, outras cidades brasileiras, outros estados brasileiros começam a viver esse momento. E aí, Odair, é claro que não teríamos tantos contaminados com festas no paiolão, com festas em bares ou outros eventos, quando a gente não tinha uma variante como essa em circulação e a gente tinha uma pandemia sob controle. Agora a gente tem uma variante que, por sinal, ela é menos agressiva, mas conforme disse o secretário de Saúde, a gente viu agora há pouco, a expectativa é que a gente passe por esse momento de uma forma mais tranquila que outras variantes. Entretanto, com a quantidade de pessoas doentes, pode ocorrer ali um colapso nos hospitais, no pronto atendimento, para leitos clínicos, de enfermagem. A expectativa é que não haja o agravamento da doença com essa nova variante, visto que a gente tem observado em outros países. Entretanto, o número absoluto de pessoas doentes
pode provocar aí esse desespero nos hospitais. Essa é a grande questão. Então, a gente tinha aí esses eventos em Patos de Minas, em um momento que a gente não tinha essa variante, agora a gente tem uma situação completamente diferente. Então, se essas festas, se essas aglomerações ocorrerem neste momento, com essas variantes, é outra roupagem. Sim. É outra situação completamente diferente. E mesmo sem testes, o prefeito já fala, olha, a gente tem uma variante em circulação, a gente sabe que, infelizmente, nem todas as pessoas são testadas e analisadas com relação à variante também. Muitas pessoas podem ter sintomas mais leves e ignorarem para a questão da Covid-19, tanto que o Estado chamou a atenção aí para tirar das unidades de pronto atendimento, tirar das unidades básicas de saúde a questão da testagem para oferecer em outros locais, para que as pessoas possam ir sem medo, como a gente até citou na reportagem, seja na rodoviária, seja numa praça pública, para que os prefeitos se atentem à oferta em outros locais do município, para que as pessoas façam de fato a testagem, para que haja essa testagem em massa, para tentar frear um número maior de doentes, cercar a variante como uma estratégia de fato. Então, a gente tem várias vertentes aí. Fato é que as pessoas precisam estar atentas aos sintomas e, obviamente, também aos cuidados para afastar essa doença. Pois é, eu vi na coletiva hoje do Baquerete ele falando sobre um relaxamento, um certo relaxamento que a gente teve. Relaxamento esse que veio, obviamente, com números menores da Covid-19 e com a não obrigação ou a desobrigação do uso de máscara nas ruas, por exemplo. A gente percebe muita gente não usando máscara. Eu tenho uma amiga muito próxima que estava com Covid recentemente e ela já se recuperou, já está bem. E ela disse que enquanto ela estava indo do local onde ela fez o exame, que constatou a Covid, para casa, se deparou com muita gente sem máscara e ela ficou com medo pelo outro. Então eu acho que está faltando também um pouco das próprias autoridades, não digo nem obrigar, mas começar a fazer novamente uma campanha, uma orientação, né? E aí quando falo autoridades, eu falo, por exemplo, do prefeito, podia ter citado isso no vídeo dele, de que as pessoas tenham o entendimento de que não é preciso obrigar o uso de máscara, uma vez que a gente tem uma nova variante de circulação e muitos casos de gripe, por exemplo, que estão aí. Inclusive, o governador Zema falou lá no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, que Minas Gerais estava há pouco tempo de desobrigar o uso de máscara em espaços abertos. Sim. E logo na semana seguinte, o próprio governador voltou atrás dessa medida e disse, pelo jeito a gente vai ter que continuar com máscara. E assim está acontecendo. Hoje, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baquerete, ele enfatizou que o uso continua sendo uma medida extremamente eficaz e necessária, principalmente com a Ômicron em circulação e por conta do quão infecciosa é essa variante. Então, vale a lembrança para que usemos, nos cuidemos, porque ela, pelo menos a máscara, é um item de segurança que pode nos afastar aí da Covid. E que a gente não precise ou não fique esperando por um decreto para voltar a usar a máscara na rua, porque aí também é um absurdo grande diante do risco que a gente corre todos os dias. A seguir, Ludmila, chuvas provocam novos deslizamentos de terra em rodovias da região nesta quinta-feira. Morre aos 78 anos a apresentadora Terezinha Rodrigues. Desesperado, o pai vai até quartel do Corpo de Bombeiros em busca de socorro para a filha. O grande volume de chuvas que tem ocorrido em Patos de Minas e nos municípios da região provocou pelo menos mais 2 deslizamentos de terra em rodovias nesta quinta-feira. Já tinham sido registrados pelo menos outros 2 incidentes semelhantes nos últimos dias. O primeiro no sábado, na MGC 354, entre Patos de Minas e Presidente Olegário. E o segundo, na BR 365, nas proximidades da Curva dos Moreiras, na última terça-feira. Mas desta vez, segundo a Polícia Militar Rodoviária, os deslizamentos de terra aconteceram no quilômetro 80 da LMG 743, entre Quintinos e Carmo do Paranaíba, onde a imensa quantidade de lama, com os resíduos que desprenderam do barranco, tomaram conta de praticamente toda a estrada.
E também na rodovia MG 235, no município de São Gotardo, no quilômetro 77, que interditou parcialmente as duas pistas. Ainda conforme a Polícia Rodoviária, a limpeza nos 2 trechos ficou a cargo do DR. E a polícia agora à tarde publicou nota avisando que a empresa responsável por essa limpeza, credenciada pelo DR, deu início à retirada desses materiais, mas os serviços não foram finalizados. E aí as pistas se encontram parcialmente interditadas e possivelmente ficarão assim até amanhã. Por isso, cuidado deve ser redobrado nesses 2 trechos que a gente mostrou aí. O Corpo de Bombeiros socorreu uma criança de 1 ano que havia sofrido uma queda e caído de cabeça enquanto andava de triciclo em Patos de Minas. Desesperado, ao invés de esperar pela ajuda, o pai levou a menina até o quartel. Devido à proximidade da casa da família ao quartel dos bombeiros, o pai da menina de apenas 1 ano decidiu levá-la por conta própria até o local para obter resgate. A criança havia ficado inconsciente após bater a cabeça enquanto brincava num triciclo. A gente está acostumado a receber ligação para o chamado de 193 e deslocar até o local onde acontece o acidente, o incidente com as pessoas. Na noite dessa terça-feira a gente foi surpreendido porque a ocorrência veio até nós. Nossa equipe de unidade de resgate se encontrava no quartel quando um carro adentrou repentinamente no nosso pátio, sendo que de imediato o sentinela verificou que estava em uma situação de emergência e acionou a equipe. Rapidamente os militares já correram, como se pode ver nas imagens, para verificar a situação que havia acontecido e prestou atendimento à vítima, que era uma criança de 1 ano de idade, que segundo seu pai havia caído de um velotrol e ficado inconsciente. Quando a equipe abordou essa vítima, ela já estava retomando a consciência, mas apresentava chorosa, nervosa e assustada. Assim como os familiares também estavam um pouco nervosos com a situação no geral. A ação dos bombeiros durou menos de 4 minutos e foi registrada por esta câmera, desde a chegada do pai até a saída dos militares com a criança. De imediato, a equipe rapidamente conseguiu analisar a vítima, monitorar seus sinais vitais e prestar um atendimento também à família, tentar acalmar a família que estava muito nervosa. Em menos de 4 minutos, nossas equipes conseguiram prestar esse atendimento à vítima, à família, posicionar ela na unidade de resgate e conduzi-la até a Santa Casa, onde ela ficou sob cuidados médicos. Mesmo com o sucesso do atendimento, Cabo Tiago relata que a procura por socorro diretamente no quartel é atípica e orienta que as pessoas acionem os bombeiros antes de tomarem providências. O telefone de emergência serve para esse tipo de ocorrência. A gente entende que no nervosismo, querendo a ação inesperada ali, tendo em vista que sua filha estava inconsciente, é comum que o familiar vai procurar um meio mais rápido de resolver aquela situação. Nesse caso específico, pela proximidade ao quartel, ele agiu de forma consciente e conseguiu chegar a tempo. Mas muitas vezes o local onde se encontra a vítima acidentada pode estar distante do socorro. Então a gente orienta que faça o contato 93, porque através do telefone o bombeiro também vai orientar essa pessoa quanto aos meios a ser tomados até a chegada da nossa unidade de resgate ao local. E o bombeiro tem essa característica do serviço de atendimento rápido e esse pai desesperado teve esse entendimento, esse insight de vou levar essa criança lá porque eu sei. E o bombeiro tem um crédito muito grande com toda a população, de um pai desesperado levar essa criança até os socorristas sabendo que ia ter esse serviço prestado, Interessante que ele foi até o bombeiro e não a uma unidade de pronto atendimento, até por conta talvez da confiança, na agilidade e na prestação do socorro naquele momento de desespero. Mas a gente sempre sabe que a chamada ao Corpo de Bombeiros é sempre rápida e se estiverem disponíveis, então, mais rápida ainda, eles vão atender você. Então fica aí a orientação, o alerta e a forma como é o protocolo. Mas numa ação desesperada, a gente de forma nenhuma faz qualquer tipo de olhar com relação a esse pai, porque numa hora dessas, qualquer coisa a gente faz para salvar ou para minimizar a dor de um filho, mas fica a orientação de como é o protocolo. Que bom que deu tudo certo, Ludmila, a gente tem uma notícia triste que é o falecimento de uma ex-apresentadora da NTV,
Pois é, o Daí faleceu nesta quinta-feira em Coromandel. Aliás, ela faleceu em Patrocínio, ela é de Coromandel. Ela estava internada em Coromandel, mas teve que ser transferida para Patrocínio para acompanhamento do estado de saúde. A apresentadora Terezinha Rodrigues, ela que esteve aqui por um bom tempo na NTV, trazendo ponto de encontro, trazendo um pouco da sociedade coromandelense, as curiosidades, os bastidores. Uma mulher de uma energia incrível, de uma sabedoria, de uma elegância, de um saber com as palavras. Uma pessoa que a gente tanto admirava e gostava. E nesta quinta-feira ela teve mais complicações de saúde, teve uma parada cardiorrespiratória, falência múltipla dos órgãos e acabou não resistindo. Nós, do Grupo NTV de Comunicação, Patujá, NTV e Nossa FM, lamentamos profundamente a perda da Terezinha Rodrigues e desejamos à família aí um abraço apertado e que ela seja recebida em um ótimo lugar e de braços abertos pelo nosso pai. Muita força e os nossos sentimentos a todos os familiares. Fica uma lacuna, né? De alguém que o público da NTV acompanhou durante tanto tempo e acaba, ainda que não estivesse mais no ar, mas deixou toda uma história ali como apresentadora, né? Como alguém que tinha ali uma penetração tão importante na casa das pessoas e que vai agora, né, ficar na memória. Uma boa memória e nossos sentimentos realmente a toda a família. Ludmila, a gente fecha então o nosso NTV News de hoje com essa. Amanhã estamos de volta com mais análise da notícia. Amanhã a gente volta com mais informações, mais NTV News. Então, até lá. Boa noite. Até lá.